Pega uma caneca preta com água para mim. Eu forcei aqui. Pega uma caneca preta com água gelada, tá? Eu forcei aqui minha voz. Minha garganta vai ficar raspando. Acharam, queridos? Romanos 8, versos de número 18 e 19. O que tem a ver isso com a justiça divina? Tudo, absolutamente tudo. Mas enquanto a gente lê, deixa eu beber água aqui que minha garganta está raspando. A gente força. O pessoal de casa vai achando aí. Obrigado. Assim diz a palavra: não acho que os sofrimentos pelos quais passamos agora não sejam dignos de comparação com a glória que será revelada em nós no futuro. Verso 19: a criação aguarda com muita expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Porque a criação, olha isso, porque a criação foi submetida à frustração, não por vontade própria, mas por causa de quem a sujeitou. Entretanto, foi-lhe dada a esperança segura de que ela também será libertada da escravidão, à decadência, e usufruirá a liberdade que acompanha a glória que os filhos de Deus terão. Que versículo para falar de Rosh Hashanah. Para quem não sabe, Rosh Hashanah ou Yom Teruah, a festa das trombetas. Os irmãos que nos visitam, nós comungamos de todas as festas bíblicas. Não são festas judaicas, são festas bíblicas. Então, nós estamos há 5 dias de Yom Teruah, da festa da trombeta, da festa do shofar, da festa que anuncia graça, misericórdia, da festa que anuncia um tempo novo. Estamos no mês bíblico de Elu e todo dia nós estamos ouvindo o shofar. Acredito que na sua casa você ouça o shofar todos os dias. Tomara. Por quê, querido? O que tem a ver isso com tudo isso? Tem a ver que na festa de Yom Teruah, na festa de Rosh Hashanah, que é sexta-feira que vem, é o Shabat que vem, nós temos que estar atentos para que nós, como filhos de Deus, manifestemos o que a criação. Eu acho que a câmera não vai pegar eu aqui. Qual câmera pega aqui eles? A criação, a câmera lá de cima está lá? Aí ó, câmera lá de cima. A criação, não precisa mexer nessa. A criação lá, quem está na internet. A criação, a folha, o reino vegetal, o reino animal, aguarda você se prontificar. Quem comeu bife acebolado hoje? Tem tudo a ver com a carne que você comeu. Quem alimentou o cachorrinho hoje? Tem tudo a ver com Rosh Hashanah. O que é isso? Tem tudo a ver. Porque a criação aguarda que nós, como os filhos de Deus, nos manifestemos como devemos. Quando você... Eu vou fazer uma pergunta. Quantos alarmes no celular você coloca para acordar? 1? Ou mais de 1? Quem coloca 5? Quem coloca 2? Por que você faz isso, querido? Você faz isso porque o primeiro você está lá cambaleando e o segundo está na hora de levantar, né? Tem gente que é tipo sadomasoquismo. Ele coloca 1 hora antes de acordar só para ter o prazer de achar que vai dormir mais 1 hora. Tipo alguns que eu conheço aqui, não é? Mas a mesma coisa que você faz no celular, colocando lá vários alarmes para você ouvir, é o que o mês de Elu nós tocamos o shofar todos os dias, para quando chegar Rosh Hashanah, você não perca tempo. Todos os dias nós estamos ensinando. Quando chega em Elu, eu ensino mais do que normal. Eu posto vídeo, eu falo, reposto, mando mensagem no grupo local, mando porque, olha, está chegando o dia que o livro vai abrir. Querido, preste atenção numa coisa, talvez você não sabe disso, mas tudo que nós fazemos aqui, há uma memória que o mundo grava. Tudo há uma memória. Ai, vamos para a Bíblia, está na Bíblia isso, Zezinho, está na Bíblia, Zezinho. Com todo respeito ao José e ao irmão Zé Adão lá atrás.
Tudo as pessoas, está na Bíblia. A ardente expectativa, a criação aguarda ardentemente que nós nos manifestemos. Então o reino animal está esperando que você se manifeste, o reino vegetal está esperando que você se manifeste. Então quando você passa na rua e chuta o bumbum do cachorro, o mundo memorizou isso. Quando você está comendo quando você está comendo, né, na sua mesa, e o cachorrinho está com fome lá, e você chuta o coitado, vai para lá, depois eu te dou ração. O mundo está gravando isso. E em Rosh Hashanah você vai ser julgado por isso. Porque nós esquecemos e achamos que a graça, irmão, que a graça cobre todos os pecados. A graça, olha, parece uma heresia falando isso, mas a graça, ela não veio para cobrir o pecado que você pode arrumar por si só. A graça do Mashiach veio para o pecado que você não pode arrumar. Você consegue, vou fazer uma pergunta chata, você vai entender onde eu quero chegar. Alguém já atropelou um cachorro, um gatinho, e o animalzinho morreu? É uma dor, não é? Não morreu? Que bom. Mas alguém atropelou um animalzinho e morreu? Não. Você já matou com estilingue o pardalzinho? Você matou para comer, porque tinha fome, ou você matou por maldade? O mundo memorizou isso, e em Rosh Hashanah pode chegar uma conta para você. Apóstolo, o que é isso? É tudo isso que a Bíblia está dizendo. A ardente criação, aliás, a criação aguarda com expectativa que os filhos de Deus se manifestem. Você tem o prazer, me coloca aí na câmera lá de cima, você tem o prazer de passar pela árvore assim e arrancar uma folhinha? Arrancar a folha e destruir a árvore? Sabe aquele negócio de pegar a plantinha? Mal me quer, bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer, bem me quer. Por que você fez aquilo? Eu estou falando sério, irmão. A gente tem que parar e pensar o que a criação está aguardando e como a criação recebe as minhas atitudes. Como é que eu ajo com a outra pessoa? Irmãos, preste atenção. O sangue de Yeshua HaMashiach veio para pagar uma fatura que nós não podíamos. Deixa eu dizer uma coisa: dízimo é responsabilidade de você ou de Jesus? Sua, não é dele. Pedir perdão é a responsabilidade de Deus ou sua? Sua, não é de Deus. Se você vai lá e matou o gatinho, atropelou o gatinho, atropelou o cachorrinho, você procurou o vizinho e falou: olha, eu sem querer matei o cachorro aí, quanto é que é o valor do cachorro? A gente não tem esse hábito, mas é esse hábito que o mundo está esperando. É isso que Zaqueu disse para Yeshua: você entrou na minha casa e alguma coisa mudou em mim, mas não é apenas a graça que entrou em mim, eu vou restituir 4 vezes mais todo aquele que eu deflagrei de alguma forma. Irmãos, nesse período de Rosh Hashanah, de Yom Teruah, de juízo, nós precisamos restituir aquilo que conscientemente a gente fez, ou inconscientemente a gente fez e soube depois, mas a gente precisa restituir, se é da nossa parte restituir. Agora, por exemplo, na Bíblia, se um matava o outro, qual era a pena? Saía do arraial e tinha que pagar com a vida. Neste caso, qual é a pena hoje? O camarada vai preso. E qual é a graça que nos banha nisso? Aí entra o sangue de Yeshua para nos tirar daquele juízo que nós não poderíamos pagar. Há um grande problema, querido, de muita gente que acha que a graça veio e agora nós não podemos fazer mais nada. Suponhamos, eu vou dar outro exemplo para você entender. Suponhamos que você aí que está pagando a sua casa financiada, né? Você está pagando a sua casa financiada e o banco vai lá e fala: olha, porque você não pagou tantos dias, nós vamos retirar a sua casa, vai fazer busca e apreensão da casa e você vai ser destituído dessa casa. Aí chega alguém muito cheio de posses e diz assim: quanto é que você deve? A minha casa é 200 mil reais que falta pagar. Então está aqui, ó, vai lá, está o cheque e paga. É isso que Yeshua fez. Você não poderia pagar,
mas Ele pagou. Agora, se eu, vamos lá, para ficar fácil de entendimento, se eu pago a sua casa e digo assim para você, querido, está pago, é sua. Não, mas é minha? É sua, não quero nada. Não, quanto que eu vou pagar para você? Não, você não precisa pagar nada. A casa está paga, é sua. Use e desfrute dela. Toda vez que você me vê, qual vai ser a sua atitude? De ingratidão ou gratidão? Eu acho que no mínimo você vai olhar para mim e falar, olha, aquele camarada foi usado por Deus para trazer hesed, para trazer graça para mim. Isso é a graça, em cima daquilo que nós não poderíamos, e não poderíamos no passado e nem podemos agora, pagar. E é isso que você precisa olhar para esse momento e dizer, o que a ardente expectativa da criação aguarda que eu faça. A gente precisa pedir perdão, irmão. A criação, isso você não ouve em uma igreja evangélica. Isso você não ouve por aí, sabe por quê? Porque as pessoas estão preocupadas em vir para a igreja quando o problema surge. Elas não estão preocupadas em vir para a igreja para agradecer que recebeu coisas. Eu nunca vi, raríssimas exceções, se vocês pastores e as bispas, as pastoras aí embaixo, eu nunca vi ninguém chegar aqui, apóstolo, ora para mim, porque eu estou com saúde. Nunca vi. Sempre o caminho é o quê? Ora para mim porque eu estou morrendo. Ora para mim que eu estou sem dinheiro. Às vezes a gente recebe pedido de oração, a gente ora, e eu tenho certeza que Deus responde. A pessoa some. Aí quando a gente volta, e aí fulano resolveu, nossa, aquele problema já está resolvido. Na hora de pedir, porque estava tudo desgraçado, na hora de pedir que estava com os problemas, apareceu. Mas na hora que tudo se resolve, pouco se importa, porque a cultura evangélica é o quê? Eu vou porque eu estou precisando, eu não vou porque eu sou grato. Assim deve ser a nossa resposta ao animalzinho que a gente cuida, a plantinha que a gente água. A criação, o que está escrito aí? A criação foi colocada à frustração. Ou seja, a criação está aguardando que você se manifeste em verdade, em justiça, em juízo, para que você tenha mérito. Mas na igreja evangélica, a gente aprendeu que tudo é pela graça. E nem tudo é pela graça. Sinto te informar, isso não é heresia. Nem tudo é pela graça. Aos estudiosos, talvez eu estou dando um nó na sua cabeça. Só que nem tudo é pela graça. Tem coisas que é você quem vai fazer. Tem coisas que você precisa colocar em ordem. Não é Yeshua que vai fazer. Tem coisas que é você que precisa dar um basta. Tem coisas que é você que precisa parar. Porque, irmãos, eu não vou falar de um negócio chamado magneton, que isso é uma energia que está sobre a terra. Não vou falar nisso. Mas só para você entender, o Eterno tem 7 câmeras no mundo. Você sabia, Cláudio? Você vendeu a câmera lá para Deus, você não está sabendo. O Pai tem 7 câmeras no mundo. Quais são essas câmeras? Quais são essas câmeras? Quais são essas 7 câmeras? Isaías 11 diz o quê? Coloca aí na tela para mim. Aqui estão as 7 câmeras de Deus no mundo. Os 7 olhos espirituais. Os 7 espíritos que estão sobre a terra olhando cada um de nós. O espírito de Iavé ou Yahweh, o Senhor, repousará sobre ele. O espírito da sabedoria, do entendimento, o espírito que traz conselho e poder, o espírito que proporciona o verdadeiro saber, o amor e o temor do Senhor. Os 7 espíritos de Deus. 7 câmeras. Pega aqui para mim um dos pastores.
7 câmeras que estão olhando tudo que nós estamos fazendo. Então quando você chutou o animalzinho lá, está registrado. A memória, irmãos, eu não sei porque que os pastores não pregam isso. Eu estou me preocupando em pregar e ensinar para você. Tudo que você faz, há uma classe angelical que anota, você acreditando ou não, você sabendo ou não, há uma classe angelical que anota tudo que você faz. Tudo. Deixa eu dizer mais, outra coisa que não ensinam por aí, muitos sabem, mas não falam. No dia de Rosh Hashanah, as cortes celestiais abrem, e quando as cortes celestiais abrem, todas as almas, isso é coisa de espiritismo, alma, lá lê a Bíblia, gente, todas as almas passam diante do Pai durante 10 dias, para juízo, todas, você crendo ou não, você acreditando ou não, todas. Aí, posso te provar? Já viu pessoas que dizem assim: nossa, mas eu faço tudo certinho, não sei por que me aconteceu esse problema. Uma hora a fatura chega, uma hora a criação vai cobrar a sua atitude diante do Deus de Israel. Uma hora a resposta sua, do seu coração, precisa ser maior do que as vozes. É por isso, se você lê o livro de Zacarias, você vai ver que Zacarias profetiza: Israel está sendo pesado e medido. Havia um rei chamado Beltesazar, Daniel capítulo 5, não precisa abrir, depois você leia lá. Não, vamos abrir, vai. Daniel capítulo 5, abre aí. Quem acompanha com a minha Bíblia, página 1104. Daniel capítulo 5, verso 24. Acharam? Quem acompanha com a minha Bíblia, página 1104. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 24: este é o motivo dele enviar a mão para fazer essa inscrição. E a inscrição dizia: Mene, Mene, Tekel, Uparsim. Esse é o significado. Mene, Deus contou o seu reino e dará fim a ele. Tekel, sua majestade foi pesada e balança achada em falta. Pérez, seu reino foi dividido e dado aos persas. Querido, o rei estava lá dançando, festejando. O rei estava lá achando que estava tudo bem. E de repente desceu um juízo. Aqui, escreveu na parede: Mene, Mene, Tekel, Parsim. Sabe o que está acontecendo no mundo? Isso aqui. Vai descer uma fatura para a gente pagar. Vai descer uma fatura. Mas quem nunca aprendeu dessa forma vai dizer: ué, mas Cristo não pagou toda a cédula que era contra nós? Cristo não pagou tudo que era contrário a nós? Cristo, Yeshua HaMashiach, pagou aquilo que era contrário, aquilo que era impossível você pagar. Ele não vai descer do céu para você pedir perdão para o vizinho, irmão. Coisa simples. Ele não vai descer do céu porque você pinicou. Hoje eu estava com me coloquem aí. Eu estava com essa direção à tarde. O Senhor mandou eu ir lá e olhar as plantinhas que tem em casa. Aí eu dei uma volta lá, um calor terrível. Eu dei uma volta e vi algumas folhinhas assim, puxada. E aí, sabe o que o Espírito me disse? Ele disse assim para mim: sabe quando você fazia isso quando era ser criança? Eu fazia isso muito. Quem não fez, né? Ir lá, tirar a folhinha, tirar um galho. A criação foi colocada a frustração para que eu me manifestasse. Você parou para pensar que no reino de Deus, o reino mineral, o reino animal está esperando que você se manifeste? E eu estou usando isso de forma mais simplória para te falar que se o reino mineral, o vegetal e o animal está esperando você se manifestar, quanto mais o coração de quem está do seu lado. Ninguém dá glória nessa hora.
Porque é difícil você olhar para esses momentos e dizer assim: eu estou debaixo de um juízo e eu vou ser medido, pesado. E se encontrar em mim algo falha, algo que tenha falha, posso ser tirado do reino de mim. Algumas pessoas aqui agora estão assim, ó, me olhando. Apóstolo, o que você está dizendo? Estou dizendo que o simples fato de você comer carne mal passada com sangue, você está deflagrando e humilhando a criação que foi colocada, a frustração, para que eu e você nos manifestemos. E eu não estou falando aqui de preferência culinária de ninguém. Eu estou falando que quando você come a carne mal passada, viva como você quiser, querido. Eu estou te ensinando, esse é meu papel. Escolha é você quem faz. Quando você come a carne mal passada, aquele animal está clamando o sangue dele nas dimensões. Quando você mata a galinha sufocada e você gera dor no animal, aquilo, a memória do mundo vai cobrar a fatura. Por que não fomos ensinados a essa verdade? Porque é muito mais importante eu pegar um concílio e dizer: disseram que é isso aqui. Querido, quando você come a carne mal passada lá e o sangue, e eu não estou falando de judaísmo, eu estou falando de Bíblia. Quando você come lá a carne mal passada, se aquele animal sofreu, você está sendo cúmplice daquela morte. E aí nós não sabemos o porquê que nós estamos sempre com o nosso lado animalesco mais forte do que o nosso lado espiritual. Eu sei que eu estou mexendo com alguns aqui, eu sei que parece que você está assim: não, mas eu vou deixar de comer a picanha sangrando. Sua escolha. A fatura vai chegar para você como vai chegar para mim. Mas no momento onde nós estamos sendo julgados, irmãos, nós temos a falsa sensação, preste atenção nisso, nós temos a falsa sensação de que está tudo bem. Você quer ver uma coisa? Vou usar outro exemplo. Desde o início da pandemia, as multas continuam sendo funcionam, as multas de semáforo continuam funcionando. Só que o Detran, por não ter funcionário, não te mandou a cartinha. Então para você parece que está tudo bem. Está na lei, não saiu. Está lá na lei. O Detran não tem a responsabilidade de avisar. Você que tem que procurar lá se você levou multa ou não. Mas a multa está lá. Ou seja, uma hora vai chegar a conta. Não, mas não está acontecendo nada, apóstolo. Não recebi nenhuma cartinha do diabo. Ah, não? Mas está lá registrado. E, irmãos, eu aconselho você aí, dar uma entradinha lá no Poupa Tempo, lá, não sei lá onde que veio isso aí, e ver se você tem uma multa. Onde é que é? É no site do Detran? Site do Detran. Eu estou falando sério, porque o Detran não tem a responsabilidade de mandar a multa. Então se você foi lá no centro da cidade, parou lá e o amarelinho multou você e enviou a multa, você nem está sabendo. Na hora que for licenciar o carro. Assim é o mundo espiritual. Para de pensar nas porcarias que você fez no trânsito agora. Volta para a palavra. Eu estou falando sério. Assim é o mundo espiritual. Ah, não dá nada, apóstolo. Não, nunca me foi cobrado nada. Não, nunca passei mal. Vai chegar uma hora. E esta hora é agora. Esta hora é Elu. É por isso que toca o chofar todos os dias. Porque na hora que abrir os livros, na hora que cada alma estiver sendo julgada perante o Pai vai julgar como Ele quer, porque Ele é o juiz. E ponto. E aí nós achamos que está tudo bem. Vamos continuar cantando. Vamos continuar aqui, vamos lá. E achamos que está tudo bem. Quando na verdade nós estamos sendo julgados. Eu postei outro dia uma frase. Você já fez o bem? Acho que eu postei hoje de novo. Você já pensou em fazer o bem para alguém hoje? Davi ia passar pela fazenda de um homem chamado Nabal. Depois você lê lá, 1 Samuel 25. Davi estava com a tropa
e ele sabia que Nabal era louco, era tantã. A palavra Nabal vem de louco do hebraico. E ele mandou um mensageiro dizendo: pede para Nabal que nós estamos com fome. E Nabal era fazendeiro rico. Nabal podia matar umas cabeças de gado, alimentar todo mundo. Sabe o que Nabal fez? Vamos ver. 1 Samuel, abre aí, querido. 1 Samuel 25, eu quero ler a resposta desse homem louco para você. 1 Samuel 25, quem acompanha a minha Bíblia, página 387. Tudo isso é Rosh Hashanah. Olha aí. Depois, verso 9, 1 Samuel 25, verso 9. Depois que os homens de Davi chegaram, disseram todas essas coisas a Nabal, em nome de Davi. Quando eles terminaram, Nabal respondeu aos servos de Davi assim: quem é Davi? Quem é o filho? De quem ele é filho? Muitos servos hoje vivem fugindo dos seus senhores. Tenho agora que pegar meu pão, minha água e minha carne das ovelhas que eu tosquiei e dar tudo isso aos homens que vêm, sabe-se lá da onde? Ai, meu irmão, é assim que as pessoas estão por aí. Irmãos, vamos fazer o bem, vamos levantar uma oferta para tal coisa. Eu não foi culpa minha. Irmãos, vamos lá, a pessoa vai, aconteceu aqui, o irmão vai mudar de casa, quais são os homens que podem ajudar a fazer lá? Aí as mulheres vão no final do dia para ajudar a lavar. Qual é a mulher quem é que pode vir ajudar na igreja, vai reformar? As pessoas dizem: eu não. Tipo assim, quem é o apóstolo? Ele que faz o que ele quiser. Este homem deixou de fazer uma coisa bíblica chamada tzedakah, deixou de ofertar. Davi não estava pedindo dinheiro, ele estava pedindo comida. Ele estava dizendo: meu povo está com fome, o meu exército está com fome, vê se ele pode me dar comida. E o camarada vai: quem é esse homem? Quem é Davi? Eu vou saber de onde esse camarada veio. E por isso, grave isso, por isso, pela falta de sabedoria de Nabal, ele morreu com um infarto e ficou inchado como um sapo boi. Sabe qual é o código? Um dos códigos nesse período? Tzedakah, fazer oferta ao pobre, estrangeiro, à viúva e ao templo. E nós estamos preocupados com o quê? Essa luz que está te iluminando, ela precisa ser paga. O banheiro que você usa, as câmeras aqui, você que está me assistindo aí, tudo aí que tem um gasto para colocar para você assistir. Tudo. E nós não estamos pedindo para que nós ficarmos ricos. Nós estamos pedindo para que o meu povo seja abastecido, para que a casa de Deus seja mantida. Você percebeu o quanto antes da pandemia ninguém vinha para a igreja? Agora briga lá nas listas. Eu não vou apanhar. Irmão, a hora que esse trem de lista tiver que parar, vai parar em breve, que não vai ter que dar mais nome para a lista. As irmãs lá que veio de Piracicaba, com quem que eu falei? Quem é a Lúcia? A senhora. Eu falei com ela: irmãs, tem que me dar certeza que vem, porque eu preciso guardar a sua vaga. Quando isso acabar, irmão, eu quero ver essa igreja bufando de gente. Eu quero ver gente batendo na porta: abre aí, apóstolo, vamos orar. Vocês viram ontem no Shabat, depois que eu acabei de gravar Provérbios aqui, esse menino estava comigo. Cadê os outros? O Eric estava aqui e o Alan. E eu deitei ali, e cada um pegou uns instrumentos, os dois, esse aqui já sabe, mas os dois estão aprendendo. Cada um pegou uns instrumentos e começou ali a fazer barulho. Nem foi som. Fazer barulho porque estão aprendendo, o da flauta e do teclado. E de repente eu notei que o ambiente fez assim, Eu falei: preciso gravar. Você viu o som que foi? Você viu o som? O som angelical que estava tocando junto, não parecia era uma banda inteira?
Aí que mora o seguinte: o que é que o céu está vendo que eu estou fazendo? Irmãos, não é a ideia espírita de que toda obra vai me levar para a salvação, não, mas se eu sou salvo, eu faço obras. Se eu sou salvo, eu manifesto a minha vida em justiça, para que a minha fatura no mundo espiritual não seja alta. Tira a ideia espírita de que toda boa obra vai te dar salvação. Não, eu não estou falando de salvação, eu estou falando de estabelecimento de reino na sua vida. Você pode ser salvo, mas pode morrer desgraçado. Você pode ser salvo, mas pode levar uma vida inteira na desgraça. O Senhor não deseja que nós sejamos desgraçados. O Senhor deseja que nós sejamos banhados pela graça. E banhados pela graça é entender que a criação que foi submetida à frustração está aguardando que eu me manifeste. Que eu me manifeste em adoração, que eu me manifeste em louvor, que eu me manifeste em amor. Mas nós só queremos, você já parou para pensar? E se eu estiver errado, por favor, alguém levanta a mão se eu estiver errado. Mas o povo só procura a igreja quando o buraco está lá, bem aberto. Sabe aquele ditado, quando a água bate no bumbum? Deixa eu ir para a igreja. Ainda chega de fininho assim, ó. Querido, Rosh Hashanah e Yom Teruah não é para salvação, é para estabelecimento de que o Mashiach está chegando. Quando fala que as trombetas vão tocar para que o mestre chegue. Todo mundo pensa nos anjos com os trombones. Não é assim que era desenhado para nós? O anjo vai tocar um trombone no céu. Trombone não, é trompete. Trompete, sei lá. Trombone é grande, né? Sabe o que é quando as trombetas vão tocar? Rosh Hashanah. É este período que muda. É este período que muda. Por isso que há uma irresistência para as pessoas mudarem. Por isso que há uma resistência para você não mudar. E aí, se você age como esse cabeçudo do Nabal, você morre de infarto igual um sapo boi. O Senhor não chamou ninguém para a morte, querido. Salmo 56, abre aí. Eu começo a ir para o fim com esta palavra. Salmo 56, verso de número... Quem acompanha a minha Bíblia, Salmo 56 está na página 870. Na Bíblia que eu uso, judaica completa, o versículo está um pouquinho diferente aí. Na sua Bíblia é o versículo 8. Quem está com a Bíblia João Ferreira de Almeida. Quem está com a minha é o versículo 9. Ok? Vamos lá? Verso 8 então na Bíblia João Ferreira de Almeida. E na Bíblia Judaica completa, verso 9. Tu conheces os meus pensamentos e recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Elas já não estão registradas em teu livro? Então meus inimigos retrocederam quando a ti eu clamar. Disto sei que Deus é por mim. Em Deus cuja palavra louvo, em Adonai cuja palavra louvo, em Deus confio, não tenho medo. Que podem os seres humanos fazer contra mim? Volta para o 9, ou verso 8 aí. Tu conheces os meus pensamentos e recolhe a minha lágrima em um odre. Tudo o que você faz ou deixa de fazer está recolhido. É Davi que está dizendo, não sou eu. Tudo que você faz está recolhido. Tudo que você faz. O que você não faz aqui. Quando você chega na igreja fica assim, ó. Está sendo visto. E o céu está dizendo, eu te coloquei na possibilidade de você rasgar o céu, mas você não fez. Está recolhido. Agora continua ali. Elas já não estão registradas no livro? Irmãos, sabe aquela história que todos nós aprendemos? O meu nome está escrito no livro da vida. Aí vem a teologia e diz assim, não, Deus não pode, ninguém perde a salvação, porque Deus não vai lá riscar o livro da vida. Não, querido. Presta atenção numa coisa. Há um livro aí, ó. Há o livro da vida, o livro dos medíocres e o livro de quem não presta. No livro da vida está escrito aquele que é justo, reto.
O livro do medíocre, só para você entender de forma simplória, o livro que está escrito o nome dos medíocres. Quem são os medíocres? Aquele que um dia é e outro dia não é. Aquele que começa e não termina. Aquele que é fogo de palha. Aquele que fala, ai, vamos fazer, e de repente, desisti. Aquele que não persiste, aquele que não acompanha. Esses são os medíocres. Os irmãos que têm empresa aqui, vocês contratariam alguém medíocre para trabalhar com vocês? Vocês contratariam alguém que chegava lá e, olha, hoje eu não vou, viu? Porque, não, vou dormir. Pessoas que têm ânimo dobre. Pessoas que têm ânimo dobre. Esses são os medíocres. É por isso que Yeshua, vamos para a Bíblia. Vamos para a Bíblia. Aí, onde está inventando isso? Vamos para a Bíblia. É por isso que Yeshua disse, ou você seja frio, ou você seja quente. Ou você presta, ou você não presta. Porque se você for morno, eu te vomito. Olha os 3 livros aí. Vamos mais? Os medíocres e os injustos, aliás, os injustos nem tanto, mas os medíocres vão chegar diante do Pai e dizer assim, mas eu curei, eu tinha dom. Esses são os medíocres. Eu fiz acontecer, eu pulei, sapateei, rodei, derrubei um monte de gente no chão. Eu soprava assim, todo mundo recebia unção. Mas não é isso que ele vai olhar. Ele vai olhar se você está no livro da vida, se você, para ser bem simplório, abre a câmera para mim. Para ser bem simplório, ele vai perguntar assim, eu coloquei você em frente de uma vinha lá, e você arrancou todos os frutos verdes. A coisa mais simplória eu estou dando como exemplo. Aquele animalzinho, irmão, você já foi no matadouro? Você já viu como mata a ovelha? Você já viu como mata boizinho? Querido, presta atenção numa coisa que agora eu vou dar uma de Amós. Amós era boiadeiro. Você não sabe? Amós era boiadeiro. Era o homem da roça, ficava com o capim na boca. Amós sabia muito bem. E você sabe também. Você que morou em sítio, roça, você sabe que quando o animal vai ser morto, o animal chora. Porque ele foi colocado à frustração. Está entendendo o que eu estou falando aqui? O animal sabe que foi entregue à frustração para que eu e você nos manifestemos no último segundo da vida do animal. Você crendo ou não, irmão, os irmãos que já morou em roça sabem muito bem o que estou dizendo. O animalzinho chora, porque ele sabe que ele está sendo entregue. Você não fica comovido com isso? Que o animal está chorando. Então essa carne que você fala, ai que carne ruim, joga fora e não come. Essa carne que você comeu agora, o bife acebolado, aquele animal sabe que ele foi colocado à frustração, para que você, como filho de Deus, se manifestasse. Irmão, você já ouviu alguma pregação falando disso? Pois é, por que as pessoas não falam? Sabe como que surgiu isso dentro de mim? Hoje eu fui comer Eats Fitness. Eu postei lá. E eu estava comendo frango. Arroz, não estou fazendo jabá não, viu? Arroz. Como que é a marmita lá? Arroz integral, frango desfiado e legumes. Irmão, aí eu botei lá, a bispa estava comendo outra coisa. Aí eu botei lá, tirei a marmita, o arroz estava pelando em cima, botei no prato. Quando eu coloquei, eu não sei você, mas as minhas mensagens nascem das coisas mais simplórias. Quando eu coloquei o arroz, tirei o arroz, coloquei no prato. A hora que eu coloquei assim a colher no frango, o frango estava gelado lá dentro. É congelado, né? O frango estava gelado. E aí a bispa falou assim, olha, vai ter que colocar de novo, está gelado. Aí eu falei, puxa vida, mas eu estou com fome. Na hora, soprou no meu ouvido, a criação aguarda a expectativa, a ardente manifestação dos filhos de Deus. Às vezes as pessoas acham que a gente vai assim para o escritório cheio de placa, né? Cheio de placa, de diploma. Aí vamos lá orar para receber a mensagem. Não, eu recebi a mensagem comendo arroz. Quando aquilo falou em mim, o Senhor disse, agora vai lá fora e olha a plantinha lá fora.
Aí eu olhei lá, aquele sol de rachar a plantinha assim, ó. E de novo, a criação aguarda a manifestação. Aquele animal chorou. Aquele frango que eu comi hoje, ele chorou. Será que eu estou conseguindo passar um pouquinho do que o Espírito ministrou em mim? Ou você vê apenas, é um frango. Aquele animal foi cúmplice, e eu estou sendo cúmplice do reino. Você parou para pensar nisso? O frango, o filé de frango que você vai comer aqui depois do lanche, está aguardando a manifestação. Não deturpem as minhas palavras, porque a internet é terrível. Não deturpem as minhas palavras, mas eu quero trazer de uma forma alegórica, para você entender que o céu está olhando para nós, e esperando, e aí o que vocês vão fazer? Eu estou julgando isso aqui, eu estou analisando isso daqui, e tudo isso, você aí que não gosta de cachorro, por que você está chutando o cachorro? Você consegue ver esses vídeos do camarada judiando do animal? Impossível. Imagine de um ser humano. Imagine de um ser humano. Não seja como Nabal. Pode subir a banda aqui. Não seja como Nabal, que não ofertou. Não seja como Beltesazar, que foi julgado, medido, pesado, e foi tirado o reino dele, gente. Há tempo de você entrar nas cortes. Os pastores, vamos orar. Eu tenho meia hora aqui, ó. Prepara os microfones de vocês, enquanto os instrumentos aqui vão solando. Vamos orar, vamos fazer corte de novo aqui, porque eu sinto a necessidade de você entrar aí. Vamos lá, apóstolo. Apóstolo, eu matei a rolinha quando eu era menino, porque eu tinha maldade no meu coração. Peça perdão ao Senhor, porque não é o sangue do Mashiach, não é o sangue de Yeshua,